Prezados alunos, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo de dicas rápidas para o exame da OAB. Conforme prometido no vídeo anterior, o nosso tema de hoje é Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 90. Então vamos lá. Se você não lembra, no vídeo anterior eu falei de família substituta. Falei que família substituta é apenas em caráter de exceção e é constituída por guarda, tutela e adoção. Ou seja, GTA, guarda, tutela e adoção. E no vídeo anterior eu falei sobre guarda e tutela. E hoje falarei aos senhores exatamente do tema adoção. Porém, como nossa ideia é vídeos curtos e a adoção é um tema muito extenso, eu vou dividir a adoção em dois vídeos. Nesse vídeo eu falarei sobre adoção nacional e no próximo vídeo falarei sobre adoção póstuma e adoção internacional. Então vamos lá. Toda a prova cai requisitos da adoção. Então decore, são só 12. Vamos lá. Primeiro requisito. O primeiro requisito, o adotante. Quem é o adotante, professor? É aquele que vai adotar. Ele tem que ser maior de 18 anos. Então a partir dos 18 anos, todas as pessoas já podem adotar. Segundo requisito. O adotante tem que ser, no mínimo, 16 anos mais velho do que o adotando. Ou seja, deve haver entre quem vai adotar e quem será adotado uma diferença mínima de 16 anos. Terceiro requisito, o adotante não pode ser ascendente ou irmão do adotando. O adotante não pode ser ascendente ou irmão do adotando. Cuidado com a pegadinha. Avô adota neto? Não, porque é ascendente. Irmão adota irmão? Claro que não, porque a lei proíbe ascendente e irmão. Mas o tio adota sobrinho? Adota, porque a lei proíbe irmão, não colateral. Cuidado, o irmão é colateral de segundo grau, o tio é colateral de terceiro grau. A lei não veda colateral, veda irmão. Então o adotante não pode ser ascendente ou irmão. Quarto requisito, você pode adotar sozinho ou de forma conjunta. Então se você quer adotar, você pode ir sozinho adotar ou você pode adotar conjuntamente com alguém. Adoção conjunta é aquela realizada por pessoas casadas ou que convivam em união estável. Adoção conjunta, requisito, pessoas casadas ou que convivam em união estável, mesmo que seja um casamento ou união estável de pessoas do mesmo sexo. Cuidado, mesmo que sejam de pessoas do mesmo sexo. Professor, cuidado, ó, são 12 requisitos, eu estou no quarto. Dentro da adoção conjunta, se durante o processo de adoção conjunta o casal tiver o rompimento da sua sociedade conjugal, ainda será possível a adoção conjunta? Resposta, sim, desde que preencha 3 requisitos, mas quero deixar claro, não é o quinto, sexto e sétimo, é dentro do quarto. Veja, para que a adoção conjunta possa ser continuada, mesmo com o rompimento do casamento ou da união estável, é necessário 3 requisitos. Primeiro, acordo em relação a guarda e visitas. Acordo em relação a guarda e visitas. Segundo, que já tenha se iniciado o estágio de convivência, ou seja, já tenha iniciado o estágio de convivência antes do divórcio ou do rompimento da união estável. E o terceiro e último requisito, comprovação de relação de afeto e afinidade entre o adotando e o adotante não detentor da guarda. Comprovação de relação de afeto e afinidade entre o adotando e o adotante não detentor da guarda. Quinto requisito da adoção, a adoção deve se fundar em motivos legítimos. Quinto requisito, a adoção deve se fundar em motivos legítimos. Sexto requisito, a adoção é ato pessoal, turma, personalíssimo. Ou seja, não se admite adoção por procuração. Não se admite adoção por procuração. Sétimo requisito, consentimento dos pais biológicos. Prestarem audiência e apenas para aqueles pais biológicos que ainda detêm o quê? O poder familiar. Consentimento dos pais biológicos. Prestarem audiência. Professor, os pais podem se retratar do consentimento? Podem, no limite da publicação da sentença de adoção. Os pais podem se retratar do consentimento no limite o quê? No limite da publicação da sentença de adoção. Oitavo requisito, turma. Para a adoção de adolescente, quem é o adolescente mesmo? Aquele que tem, que é maior ou igual a 12 anos, o adolescente tem que prestar compromisso em audiência, consentimento do adolescente. Tá bom? Prestado em audiência. Professor, guardião tutor pode adotar? Pode, mas para eles exige um novo requisito, a prévia homologação das contas. A prévia homologação das contas. Na adoção por guardião ou tutor exige-se a prévia homologação das contas. Décimo requisito, estágio de convivência. O estágio de convivência é aquele período que o juiz obriga em que o adotando conviva com os adotantes. Porque conforme eu vou mostrar para você, a adoção é a única colocação em família substituta que após o trânsito em julgado ela não é precária, ela é o quê? Definitiva. Então, como a pessoa não pode depois se arrepender,
O juiz obriga que, em determinado período de tempo que ele colocará durante o processo, conviva o adotante com o adotando. O nome desse requisito é estágio de convivência. Professor, qual é o prazo mínimo do estágio de convivência? Na adoção nacional não temos prazo mínimo, guarda isso. Na adoção nacional não temos prazo mínimo, nem mínimo nem máximo. Quem determina é o juiz. Mas professor, na adoção nacional o estágio de convivência pode ser dispensado? Pode, na adoção por guardião ou tutor. Na adoção do guardião ou tutor. Mas que guarda que é essa? Legal. O EC é expresso. A guarda de fato, por si só, a guarda de fato é aquela guarda que não tem regulamentação do Poder Judiciário, não dispensa por si só o estágio de convivência. 11º requisito, senhores, é o quê? É a inscrição em juízo. Professor, não entendi. O 11º requisito, turma, é você entrar na fila de adoção, tá? É você se inscrever em juízo. Professor, pode essa fila ser furada? Pode. Você pode adotar sem estar inscrito, sem estar na fila? Pode, em 3 situações. Na adoção unilateral, que é aquela que você adota o filho do seu cônjuge ou companheiro, obviamente, desde que ele já não seja o seu filho. A adoção unilateral é aquela que você adota o filho do seu cônjuge ou companheiro, claro, desde que não seja o seu filho. Na adoção pela família extensa, o que é família extensa mesmo? São aqueles parentes próximos que mantêm com menor relação de afeto e afinidade, certo? Parentes próximos que mantêm com menor relação de afeto e afinidade. Então veja, turma, aqui lembra, adoção pela família extensa, exceto no caso de ascendentes e irmãos que não podem adotar. E na adoção de criança maior de 3 anos, desde que não configure má fé, turma, desde que não configure má fé, aí você pode furar a fila de adoção. E o 12º requisito é o que, turma? É claro, só para voltar aqui um pouquinho, na adoção de criança maior de 3 anos, desde que não configure má fé, e que seja adoção pelo guardião ou pelo tutor. E desde que seja guardião ou tutor. E agora sim, o 12º requisito é a sentença. É a partir do trânsito em julgado da sentença de adoção que o menor se torna filho dos adotantes. Deu para entender? Que ele se torna filho dos adotantes, que o adotando vira filho. Não é filho adotivo, é filho. Porque a Constituição proíbe qualquer distinção entre filhos legítimos e filhos o quê? Adotivos, turma. Veja, portanto, se é a partir do trânsito em julgado da sentença de adoção, qual é o efeito dessa sentença? É ex tunc ou ex nunc? É ex nunc. Na adoção o efeito é ex nunc como regra, porque ela vai produzir efeito do trânsito para frente, não retroage, é do trânsito para frente. E a partir do momento que vira filho, ele ganha o sobrenome, pode haver alteração do pré-nome, ou seja, o Carlos pode virar Ricardo, não tem problema nenhum. Veja, turma, e ele passa a ser o quê? Filho com todos os direitos dos filhos que são biológicos, como, por exemplo, direitos sucessórios e etc. Em relação à família biológica, professor, rompe-se todos os efeitos. Em relação à família biológica, o trânsito em julgado da adoção faz romper todos os efeitos. Tá, turma? Inclusive os sucessórios. Se os pais adotivos vierem a óbito, esse menor que foi adotado, ele vira órfão. E se a família biológica quiser de novo, tem que adotar. Olha que interessante. Tem que adotar. O único efeito que não se rompe com a família biológica são o quê? Os impedimentos matrimoniais, exatamente para evitar relações incestuosas. O único efeito que a adoção não rompe com a família biológica são os impedimentos matrimoniais, exatamente para evitar as relações incestuosas. E aí, para nós terminarmos, então, como sempre, aquelas 2 questões de prática no final da aula. Exame 12, turma, perdão. Paulo, de 4 anos, é filho de Carla e não teve a sua paternidade reconhecida. Cláudio, avô de Carla e bisavô de Paulo, muito preocupado com o futuro do bisneto, pretende adotá-lo, tendo em vista que Carla ostenta uma situação financeira precária e, na opinião do avô, não é muito responsável. Acerca da possibilidade de adoção de Paulo, por Cláudio, assinale a afirmativa correta. Vamos lá, turma. Cláudio, sendo bisavô de Paulo e membro de sua família extensa, terá prioridade na adoção da criança, exigindo-se, contudo, que Carla, mãe de Paulo, autorize que o adotando dê o seu consentimento em juízo. Certo ou errado, turma? Errado, porque se ele é ascendente, ele não pode adotar. Ele é proibido. B. Cláudio, por ser bisavô de Paulo, não poderá adotá-lo, mesmo que Carla consinta, já que tal medida excepcional não é permitida quando o adotante é ascendente ou irmão do adotando. Certo ou errado? Certo é a B de bola. Ascendente e irmão, você viu os requisitos que não podem adotar, então a B de bola está correta. Vamos ver o erro da C e da D. Como
Cláudio só poderá adotar Paulo se Carla for destituída do poder familiar exercido em favor da criança, a medida, dada a sua excepcionalidade, só se justificaria na hipótese de adoção bilateral, turma. Não, turma. Veja, a resposta está o quê? Incorreta. Primeiro, porque ela não precisa destituir do poder familiar. Ela poderia o quê? Consentir. Em segundo lugar, turma, ele não pode adotar porque ele é ascendente. E a D de dado, turma? Cláudio, por ser bisavô de Paulo, por um lado, tem prioridade na adoção da criança, mas por outro, só poderá adotá-lo se Carla, além de autorizar a medida, for destituída do poder familiar. Errado, porque se ele é ascendente, ele não pode adotar. Então a única correta é a B de bola, turma. Vamos lá, questão de número 4 agora. Segunda questão, turma, perdão. Segunda questão, só que aqui agora, olha só, uma questão bem antiga, exame 5. Eu achei que era o exame 4, por isso que eu falei 4, mas não é. É o exame 5. Segunda questão aqui da nossa aula para encerrar, caiu o exame 5 da OAB. Vamos lá, turma. Fernando e Eulália decidiram adotar uma menina. Iniciaram o processo de adoção em maio de 2010. Com o estágio de convivência em curso, o casal se divorciou. Diante do fim do casamento dos pretendentes à adoção, é correto afirmar que então era uma adoção conjunta que no meio rompeu-se. O que é correto afirmar? Letra A adoção deverá ser suspensa e outro casal adotará a menor, segundo o princípio do melhor interesse do menor, pois a adoção é medida geradora de vínculo familiar. Errado. Eles podem, mesmo com o divórcio, continuar a adoção conjunta, a gente já viu. B. A adoção poderá prosseguir, contanto que o casal opte pela guarda compartilhada no acordo de divórcio, mesmo que o estágio de convivência não tenha sido iniciado na constância do período de convivência. Errado. É necessário que já tenha se iniciado o estágio de convivência e não é obrigatório que guarda compartilhada. Eles podem optar pela guarda unilateral sem problema nenhum. Se de casa, a adoção será deferida, contanto que o casal acorde sobre a guarda, regime de visitas e desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do período de convivência, em que seja comprovada a existência de vínculo de afinidade e afetividade com aquele que não seja o detentor da guarda, que justifique a excepcionalidade da concessão. Certo ou errado, turma? Perfeito. É a C de casa. Veja, na adoção conjunta, que é aquela feita por pessoas casadas ou que convivem em união estável, se no meio do processo de adoção houver algum rompimento de sociedade conjugal, ela ainda será possível desde que acordo em relação à guarda e visitas, início do estágio de convivência, já tenha se iniciado o estágio de convivência, e que o adotante, que não será o detentor da guarda, comprove que já possui relação de afeto e afinidade com o adotando. Então a C está perfeita, turma. E o erro da D? A lei não prevê tal hipótese, pois está em desacordo com os ditames constitucionais da paternidade responsável. Errado, turma. A única correta é a C de casa, portanto. Senhores, mais uma vez agradeço a presença de vocês. E aí, turma, no nosso próximo vídeo voltaremos a falar de direito ambiental. Fiquem com Deus, continuem estudando que vai dar certo. Até lá.